Apoio Cultural Célia Noivas, aluguel de vestido de noivas e trajes a rigor. Rua Tapajós 333, Vila Antártica, próximo ao Shopping Boulevard. Fone 3222-5691. Olá, amigos do programa Sinal Aberto. Hoje eu vou conversar com o Dr. Eduardo Rolo Duarte, especialista em odontologia do sono, formado pela Associação Brasileira do Sono, especialista em periodontia, formado pela USP de Bauru e mestre e doutor em prótese dental, formado pela USP de São Paulo. Em primeiro lugar, Eduardo, eu quero agradecer a você por ter aberto um espaço na sua agenda para atender o nosso programa. Jorge, é um prazer atendê-lo. Esse espaço eu tenho certeza que vai ser uma brincadeira bastante informativa para todos. Eu que agradeço o seu convite, viu, Jorge? Bom, realmente, gente, quando eu comecei a fazer a pauta desse programa, e havia comentado com algumas amigas e alguns amigos, né? Já começaram a vir chuvas de pergunta para lhe fazer, porque nós íamos falar mais a parte do sono, né? Mas quais são os perigos? Isso aqui é uma solicitação de uma mãe para quer saber, né? Quais os perigos de se colocar um piercing dental? É que ela tem uma filha já adolescente que está querendo fazer isso. Qual é o perigo, doutor? Olha, a gente contraindica qualquer tipo de piercing na cavidade oral no sistema mastigatório, né? Um piercing ele pode provocar o acúmulo e retenção de bactérias, aumentar a flora bacteriana na região, gerando uma porta aberta para outras inflamações e infecções que podem se espalhar pelo corpo. Além disso, o próprio piercing, por ser de natureza rígida, metálica, ele pode provocar retração periodontal, ou seja, fazer perder gengiva e osso ao mesmo tempo ao redor dos dentes. Mesmo que não seja no dente, que seja, por exemplo, um piercing na língua, o contato é frequente com a região periodontal e existem casos bem documentados de problemas periodontais provocados por piercing. Então a gente contraindica completamente esse tipo de adereço aí. Essa outra pergunta, né, também é de uma colega que trabalha com a gente lá na redação. Ela tem um filho de 8 anos e disse que ele não ronca, tá? Mas dorme de boca aberta e se mexe muito durante a noite. E que às vezes acorda com sufocamento e que ao acordar não se lembra de nada. Ele pode estar tendo apneia do sono? Ele pode estar tendo apneia do sono, porque esse sufocamento o que pode ser? Então a gente, para ter convicção e ter certeza do que significa esse sufocamento, essa criança tem que passar por um exame do sono. Só dentro do exame do sono bem realizado, numa clínica de distúrbios do sono, num laboratório de sono bem conduzido, é que vai ser definido o que é esse sufocamento que ocorre durante o sono. Além disso, apesar da criança não estar tendo aquele ronco clássico que a mãe não identifica como ronco, qualquer chiado, qualquer barulho que ocorra na respiração durante o sono pode ser ronco. Então, a melhor maneira de você definir esse diagnóstico é por meio do exame do sono. A odontologia do sono é uma área que está muito ligada à dor orofacial e à disfunção da ATM. O dentista do sono ele tem por obrigação ter essa formação de dor orofacial, disfunção da ATM, para poder partir também para a odontologia do sono. Senão, não consegue desenvolver os trabalhos dentro da especialidade odontologia do sono. Ok. O estresse, a alimentação e o dormir de barriga para cima pode provocar o ronco? Sim, existe o ronco posicional, né? O dormir barriga para cima. Até por ação da gravidade, você vai ter uma tendência aumentada da musculatura fechar a gargantinha, a orofaringe, a região por onde passa o ar, que fica estreitada quando você vai dormir. Então, se você dorme de barriga para cima, você tem a tendência maior de roncar. Mas não significa que dormir de lado ou de outra posição você não vai ter ronco. Existem níveis de ronco e níveis de classificação desse ronco. Então, isso vai mudar de acordo com o indivíduo. Existem fatores modificadores, como idade, ganho de peso, uso de substâncias, que vão piorar o ronco na posição tanto de barriga para cima quanto de decúbito lateral, dormindo de lado. A alimentação mais pesada à noite, ela tende a relaxar mais a musculatura e você vai roncar mais, porque você vai ter mais processo digestivo de uma alimentação mais intensa, mais pesada. O uso de substâncias como álcool, por exemplo, também deprime mais a musculatura, porque deprime mais o sistema nervoso central. Determinadas substâncias e remédios para dormir fazem isso. Além disso, o estresse, ele tem um componente de ronco, porque você mais estressado tende a estar mais cansado e por isso pode ter a musculatura
mais fácil de ser colabada, de fechar a garganta. Porém, é preciso compreender o seguinte: o estresse não causa ronco, o estresse não causa a apneia do sono. Ronco e apneia do sono são distúrbios respiratórios, doenças respiratórias do sono de natureza física. Você mensura, você mede essa quantidade de ronco, o tamanho do ronco, você mede a apneia. Sem dúvida, você mede isso durante a noite toda para poder classificar esse indivíduo. Então, o estresse emocional, psicológico, ele não tem esse fator de interferência no ronco. Evidentemente que um estresse de cansaço muscular, de fadiga, você tem alguma influência, mas não completamente. Bom, mas muitas vezes o ronco é causado por desvios de septo, pode ser amígdalas, adenoides hiperatrofiadas, obstrução nasal, rinite, alguma coisa assim, né? Sim, isso existe porque tudo isso que você falou alteram a anatomia da orofaringe, da via aérea superior, que começa no nariz, passa pela gargantinha. Então, uma amígdala, você vai ter mais tecido tampando essa região para passar ronco. Então, quando você dormir, os tecidos vão fechar e a amígdala maior, hipertrófica, também vai contribuir para isso. No caso nasal, existe um componente do ronco nasal, mas a região de grande importância do ronco não é nasal, ela é orofaringiana. Bom, mas tem pessoas que a gente até assusta, quando está roncando, ele se assusta com o próprio ronco. Sim. E há aquele problema, acho que é a apneia, né? Que a pessoa está lá e chega quase para estar afogando, doutor. Exatamente, porque o ronco, o que ele é? A dificuldade na passagem do ar. O ar começa a entrar pelo nariz, vai pela garganta, via aérea, né? Então você está em dificuldade, você tem ronco porque a musculatura começa a vibrar e essa vibração faz o barulho que é o ronco. Só que com o passar da noite, a noite vai se aprofundando, o seu sono vai se aprofundando, até que essa musculatura diminui muito mais ainda o tônus, a dificuldade do ar passar vai aumentando, até que chega um momento que a garganta é fechada. O ar não passa por pelo menos 10 segundos. Aí você tem uma apneia do sono. Então a apneia é a não passagem do ar. Poxa vida. Gente, vamos para o nosso rápido intervalo. Hoje o assunto aqui é sensacional. Não muda de canal não, hein? Voltamos já. Célia Noivas. Aluguel de vestidos de noivas e trajes a rigor. Lindos modelos para todas as ocasiões. Trajes finos para os pais dos noivos, padrinhos, daminhas e pajens. Pagamento facilitado em todos os cartões de crédito. Célia Noivas, próximo ao Shopping Boulevard, Rua Tapajós, 333, na Vila Antártica. Telefone 3222-5691. Célia Noivas. Bom, gente, já estamos de volta. Hoje conversando com o Dr. Eduardo Rolo Duarte, dentista do sono, dor orofacial e ATM. Lembrando que, se você tem uma sugestão de pauta, entre em contato com a gente, hein? É sinalaberto@yahoo.com.br. Você pode ser o nosso próximo entrevistado. Doutor Eduardo, qual a diferença entre bruxismo e briquismo? Não, a diferença é nenhuma, é a mesma coisa. Existem algumas diferenças do bruxismo noturno, que é quando você faz quando está dormindo, né? Que seria o bruxismo. Tem gente que faz o bruxismo do sono, você pode ter o componente de ranger, de atritar e ouve até barulho. Mas você também pode ter o componente de só apertar e não fazer tanto barulho. Você nem ouve isso, mas aperta muito. E existe o bruxismo diurno, que é de uma outra natureza. Então, essas duas sobreuso da dentição levam a desgaste dental, levam a fratura dental, levam a problemas musculares e problemas articulares. O que importa é se ele é noturno, ou seja, melhor ainda, se ele é do sono ou se ele é diurno. Essa é a grande diferença. Por quê? Por exemplo, nas pessoas que roncam ou têm apneia do sono, elas têm uma chance de 6 a 7 vezes mais de terem bruxismo do sono. Então, é diferente o bruxismo, o apertamento dental ou briquismo do sono, do bruxismo ou briquismo durante o dia.
Ficou uma dúvida no ar. O bruxismo, então, é um caso para dentista, psicólogos, neurologista ou psiquiatras? Não, o bruxismo, não, existem situações em que a equipe multidisciplinar vai atender esse doente de bruxismo. Mas na grande maioria das vezes é o dentista do sono, o dentista da área da dor orofacial que vai atender melhor esse paciente. Mas evidentemente que psicólogos, psiquiatras e neurologistas podem em algum momento ajudar a contribuir. Mas o grande tratamento é o dentista do sono, que vai usar farmacoterapia, medicação e uma série de outros tipos de modalidades de tratamento para contribuir na melhora desse quadro do paciente. Doutor Eduardo, eu até fazendo umas pesquisas a respeito, eu conheço pessoas, vi relatos de pessoas que usam prótese e implantes e mesmo assim tem bruxismo. Sim, porque o bruxismo não é dependente de dentes. O bruxismo é dependente de neuromuscular, de um componente cerebral que aumenta a atividade da musculatura da mastigação. Então, eu não queria aprofundar, mas já que sua pergunta é bastante inteligente, a gente sabe que o bruxismo, por exemplo, ele tem um componente de algum neurotransmissor em que o indivíduo nasce com essa diferença e em algum momento da vida vai fazer bruxismo. Essa é uma das teorias mais importantes e mais modernas. Então é possível ter que interferir com esse problema usando determinadas medicações. Além disso, a gente sabe, por exemplo, que alguns usos de determinadas medicações também promovem e muito bruxismo do sono. Como eu disse agora há pouco, existem distúrbios, como por exemplo o ronco e a apneia do sono. O paciente vai ter mais bruxismo quem ronca. Além disso, o bruxismo, os bruxistas mais severos, eles têm alguma interação com o quadro cardiológico, provavelmente alguma ligação com hipertensão arterial. Então, você vê, o problema é mais complexo e às vezes a gente precisa de uma equipe multifatorial, multidisciplinar para poder tratar esse indivíduo. Bom, você falou ronco e apneia. É verdade que pessoas podem chegar até a óbito? Fazer uma apneia, for muito prolongado, alguma coisa? Olha, são casos muito raros, né? Não é o padrão da apneia do sono. Então, o que importa é que o ronco e a apneia do sono são doenças crônicas degenerativas. Por exemplo, elas aumentam a possibilidade de hipertensão arterial. O ronco por si só, ele pode inflamar a artéria carótida. A inflamação da artéria carótida pode gerar um derrame, um AVC, por aterosclerose. Então, você vê, não é um quadro agudo que o ronco vai levar ao óbito. Não, ele vai degenerando o corpo ao longo de um tempo. A questão é quanto tempo e quanto que se ronca para que as pessoas respondem e reagem de maneiras diferentes. Então, cada organismo tem que ser analisado de maneira diferente, de acordo com o seu grau, sua severidade, para ser pensado esse tratamento ao longo de um tempo. Você que está nos vendo assim nesse programa aí, com certeza, você que tem filho pequeno, já colocou o dedo perto do narizinho da criança, ver se ela está respirando, ou você que é casada, ou você que é casado, já percebeu muitas vezes, até se assusta com o esposo ou com a esposa, até chacoalha bem, está se sentindo bem, está acontecendo alguma coisa, né? Porque a pessoa parece que para de respirar, né? Ela para de respirar. A apneia é a parada respiratória por pelo menos 10 segundos. Então ocorre sim a parada respiratória. Essa parada respiratória se repete várias e várias vezes por hora de sono. Então é isso que altera a entrada do oxigênio no sangue e aumenta, por exemplo, o CO2. Isso gera um estresse oxidativo e daí você tem problemas degenerativos ao longo de um tempo, né? Além disso, existe também, por essa alteração acontecer, existe uma fragmentação no seu sono. Essa fragmentação impede com que você tenha um ciclo normal de sono. E daí você tem uma série de alterações, inclusive hormonais. Porque qual é a função do sono? A função do sono é descansar o corpo, é promover restabelecimento neuroquímico das células. Se você ronca e você tem a apneia do sono, isso não é bem realizado pelo organismo. Então daí vem os problemas degenerativos ao longo de um ano. Não, às vezes ao longo de 2 anos, 10 anos, 20 anos, as pessoas reagem diferente. Quem dorme pouco tem esse problema também? Claro, por que não?
Uma noite perdida de sono demora uma semana para você recuperar ele. Evidentemente que alguns cochilos no final de semana acaba dando uma melhorada no indivíduo. É uma boa maneira, mas não deveria ser como regra geral. O importante é você ter 7 a 7 horas e meia de sono diariamente. A gente sabe que as pessoas que dormem menos são os curto-dormidores e as pessoas que dormem mais do que isso, os longo-dormidores, têm a sua expectativa de vida diminuída. Ok. Gente, vamos para o nosso rápido intervalo. A gente já volta hoje conversando com o Dr. Eduardo Rolo Duarte, dentista do sono, da dor orofacial e ATM. Voltamos já. Célia Noivas, aluguel de vestidos de noivas e trajes a rigor. Lindos modelos para todas as ocasiões. Trajes finos para os pais dos noivos, padrinhos, daminhas e pajens. Pagamento facilitado em todos os cartões de crédito. Célia Noivas, próximo ao Shopping Boulevard, Rua Tapajós, 333, na Vila Antártica. Telefone 3222-5691. Célia Noivas. Bom, gente, já estamos de volta, hoje conversando com o Dr. Eduardo Rolo Duarte. Você viu? O papo hoje está super interessante, especialista em odontologia do sono. O doutor Eduardo, as nossas amigas também que estão assistindo o nosso programa, as mulheres, elas não gostam muito que falem que elas roncam, né? Mas quando entram na menopausa, começam a roncar, parece que mais. E não gostam que fale isso aí, não. Ficam todas assim. Não dá para se explicar a causa. Pode ser estresse, pode ser hereditário ou diminuição hormonal. Não, Jorge, nas mulheres pós-menopausa, a alteração hormonal, a diminuição hormonal gera um comprometimento muscular maior e então favorece ronco. Porém, Jorge, a reposição hormonal, por exemplo, ela não necessariamente vai tratar o ronco e a apneia do sono. Por quê? Porque o ronco e a apneia do sono, existe uma determinação genética para que em algum momento da vida do indivíduo, tanto do homem quanto da mulher, esse tônus muscular que mantém o padrão da via aérea aberta vai mudar. E isso é determinado geneticamente. Evidentemente que alguns fatores modificadores ocorrem. Um deles é a alteração hormonal pós-menopausa. E aí as mulheres começam a roncar. Infelizmente, o ronco, ele na evolução da espécie humana, Jorge, isso é algo muito interessante sob o ponto de vista de biologia da saúde e biologia evolutiva. O ronco, ele surgiu como um efeito colateral da evolução, porque a evolução ela caminha de maneira diferente do que se pensa. A evolução não é linear, né? Existe algum exercício para ajudar o problema de ATM, ou seja, da alteração temporomandibular? Sim, existem exercícios de fisioterapia para articulação temporomandibular, que faz parte de um arsenal terapêutico dentro de um contexto. Para você instituir o exercício de fisioterapia para a musculatura da mastigação e da articulação temporomandibular, você tem que saber o diagnóstico da causa do problema da disfunção da ATM. Se o problema é só muscular, se o problema é articular ou se o problema é articular e muscular. Normalmente o quadro é mioartropatia, ou seja, você tem um problema muscular e um problema articular. Então é preciso fazer esse diagnóstico bem feito, um diagnóstico diferencial bem executado para você instituir quais são os exercícios de fisioterapia, quais são as modalidades de tratamento para tratar essa disfunção do aparato mastigatório. Porque eu tenho certeza que muitos que estão nos vendo nesse momento, eles já foram até em otorrino, né? Fizeram todo tipo de exame, quase aquele problema de zumbido no ouvido, que de repente tudo é feito e é descartado, né, pelo otorrino. Já falaram, procura, né, um especialista para fazer uma avaliação, né, da ATM, para tentar lhe ajudar a respeito do zumbido no ouvido. E aí, realmente pode ser isso? Sim, o zumbido é uma entidade complicada da gente falar porque existem várias causas e vários tipos de zumbido.
Quando a causa, não há nenhuma causa otológica, eles costumam nos procurar para tratar esses pacientes de zumbido. É desesperador, né? É desesperador. Um parece uma sirene, outro parece uma panela de Sem dúvida. aquele barulho. Chiado, tem várias classificações aí, né? Qualquer barulho que interfira com sua vida cotidiana, no ouvido, e sem uma causa otológica, então pode ser uma causa oclusal, pode ser uma causa da articulação temporomandibular, e aí existem modalidades terapêuticas que a gente tem feito com algum resultado positivo que eu acho que vale a pena, quando é da minha área, quando eu encontro causas da ATM que geram sintomatologia otológica. Também a gente conhece pessoas que vai comer alguma coisa um pouco mais dura, principalmente quem gosta daquela feijoada, tem aquelas pururucas, coisa mais, vai morder, sente aquele estalo aqui. O que acontece? Ele parece que saiu fora o maxilar, o que aconteceu? Então, o estalo, quando ele é cotidiano, ele começa a virar crônico, o estalo, ele pode ser uma alteração da anatomia normal da articulação temporomandibular, que é a cabeça da mandíbula, que se insere na base do crânio. Ali você tem um disco articular, que é como se fosse um menisco, como tem no joelho, por exemplo. Quando esse disco articular está fora da posição normal, quando você abre a boca para morder, por exemplo, a cabeça da mandíbula pode se encaixar nesse disco. E quando você fecha, pode desencaixar. Então você escuta um barulho. Uma dor terrível, né? Pode ter dor e pode não ter dor. Depende de cada um. Tá? Então, isso é um clique, né? É um barulho recíproco, onde o côndilo está entrando em articulação com o disco articular. Né? Por quê? Porque esse disco está fora da posição normal. Por que está fora? Vários motivos, entre eles o bruxismo do sono. O que é esse aparelhinho aqui, doutor? Esse aparelho é o aparelho intraoral para tratamento do ronco e ou apneia do sono. Esse é o aparelho que o dentista do sono deve saber escolher o modelo de aparelho, indicar para o paciente de acordo com a sua patologia distúrbio do sono. É uma placa? É uma placa, mas a gente chama de aparelho. Na realidade, são placas que se sobrepõem nos dentes, tanto na arcada superior quanto na arcada inferior. Então, o paciente vai usar ele, né? Esse é apenas um dos modelos, tá? Sim. Então, o paciente vai pôr na arcada superior, assim, né? Ele vai encaixar aqui, vai morder, vai encaixar aqui, e ao fazer isso, a mandíbula vai ficar posicionada de uma maneira que estica a musculatura da garganta aqui atrás. À noite ele fica fechado. Ele fica fechado. Não abre o dia inteiro. Não, mas você vai dormir, você não precisa abrir. Mas aí evita o ronco também, né? Por tracionamento e modificação da anatomia da via aérea. E aí o ar vai passar sem bater na musculatura mole e você não vai roncar. No princípio do nosso bate-papo, estamos falando de pessoas, até comentamos daquele garoto, que dorme de boca aberta. Tem pessoas que ficam de boca aberta. Aí vai evitar que a pessoa vai respirar mais pelo nariz. Então. Sim, sim. E se ela tiver uma obstrução nasal, um desvio de septo, um pólipo nasal, nós vamos indicar o otorrino para fazer a cirurgia de correção. Certo, tá aí. O querido amigo doutor Eduardo Rolo Duarte, cirurgião também, dentista, periodontista, né? Periodontista, né? Periodontista é uma coisa interessante, viu, Jorge? Porque as pessoas não conhecem o termo. Periodontista é o dentista que trata do periodonto. O periodonto é o quê? É aquilo que está periodonto, em volta do dente, que é gengiva e osso. Não fazem aquela raspagem toda, né? Sem dúvida que faz. É que existem novas técnicas, mas a raspagem periodontal, hoje em dia a gente usa a raspagem periodontal cirúrgica para tratamento de inflamação e infecção gengival e uma série de cirurgias para tratamento dos problemas periodontais. A pessoa com diabetes, por exemplo, ele tem a gengiva cede bastante, mas parece que aparecia a raiz do dente. E é ali que vocês... problema de periodontia. Então. Sim, a diabetes e a periodontite, ou gengivite, tem uma relação de causa e efeito. Né? Uma piora a outra situação. Né? Então, se você é um diabético, você precisa ter um controle periodontal muito frequente, muito ideal,
né, porque você pode, a própria inflamação e infecção periodontal pode dificultar o controle da glicemia. Tudo isso está dentro. Você vê que interessante você falar isso? Diabetes, problemas crônicos degenerativos, apneia do sono, tem a ver muito com um fator modificador importante, que é o sobrepeso, ganho de peso, gordura, né, a mais no corpo. Gordura a mais no corpo também piora o quadro periodontal. E o quadro periodontal também piora o sobrepeso. Então você vê como as coisas estão interrelacionadas e é isso que é a grande tendência hoje a se pensar no paciente, tanto odontológico quanto o paciente médico, que para mim é uma coisa só. Tem uma questão envolvida muito interessante que é a síndrome metabólica, que está envolvido com essas questões. Então, colesterol alterado, triglicéridos alterados, sobrepeso, ronca, apneia do sono, diabetes, doença periodontal, doença inflamação de gengiva. Então, você não pode olhar o indivíduo segmentado. Você não pode olhar o paciente de uma forma separada. Você tem que enxergar o paciente como um todo para tratar ele do bruxismo, para tratar ele da dor de ATM, porque não adianta você tratar um paciente de ATM com gengivite. Essa é a ideia. Doutor Eduardo, para entrar em contato com o senhor, pessoal que está vendo o nosso programa, os nossos amigos, para saber um pouco mais, fazer até uma avaliação, como é que faz? Olha, a melhor forma é marcar por meio do telefone, 14 3234 6030, 14 3234 6030. Além disso, tem o site meu, eduardorolo.wordpress.com, tem o meu Facebook com o meu nome, Eduardo Rolo, tem a clínica nossa, a clínica Probucal, também tem o site. O Google hoje, Jorge, resolve tudo. Doutor Eduardo, mais uma vez, muito obrigado, né, por ter aberto espaço na sua agenda para atender o nosso programa. Jorge, eu agradeço muitíssimo o seu convite, tá? A nossa amizade de longa data aí. Estou à disposição para novas perguntas uma próxima vez, quando você precisar. Ok. Meus amigos, o nosso programa Serão Aberto vai ficando por aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana e até o próximo programa. Apoio Cultural Célia Noivas, aluguel de vestido de noivas e trajes a rigor. Rua Tapajós 333, Vila Antártica, próximo ao Shopping Boulevard. Fone 3222-5691.